Deus e meu Pai, agora o pedido, inverte, meu Deus, os papéis agora. Agora, meu Deus e meu Pai, precisamos que a Tua glória desça aqui na terra. Precisamos da Tua mão poderosa sobre a nossa vida, meu Pai. E aqui, meu Deus, o Senhor vem atender os pedidos e os milagres, meu Pai. Porque, meu Deus e meu Pai, o que o homem não pode fazer, o Senhor pode, é milagre. Então, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, atenda ao pedido dessa mãe, atenda ao pedido desse pai, meu Deus. Meu Deus, eu não sei quais são os pedidos, eu não sei quais são, meu Deus, as demandas, eu não sei quais são os choros, eu não sei quais são as orações das madrugadas, eu não sei o que se passa, meu Deus, no coração dessa mãe, desse pai, dessa pessoa dentro do seu quarto sozinho. Porque, meu Deus e meu Pai, quando olhamos uma pessoa, muitas das vezes, não conseguimos enxergar o que se passa no mais fundo da alma dela. Então, meu Deus e meu Pai, o Senhor é especialista nisso. Porque a Tua palavra diz, eu sou Deus que esquadrinha corações. Meu Deus e meu Pai, o Senhor mesmo diz que antes que as palavras saiam da nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos dizer. Então, meu Deus, ninguém melhor do que o Senhor para conhecer a nós do que nós mesmos. Oh, meu Deus e meu Pai, então essa noite, meu Deus, o milagre que essa pessoa precisa, o que essa pessoa tanto pede, meu Pai, meu Deus, atenda ela. Meu Deus, se é um milagre na família, se é um milagre financeiro, se é um milagre na vida sentimental, se é a própria salvação dela, meu Pai. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha atender, meu Deus, esses pedidos de orações, que o Senhor venha responder, Senhor, porque a Tua palavra diz, aquele que vieres até mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, meu Deus e meu Pai, independentemente como essa pessoa vem hoje à Tua casa, se essa pessoa, meu Deus, está aqui, meu Pai, apenas por um convite, mas pensa ela que foi pelo convite, não, foi porque o Senhor a trouxe aqui hoje. Se essa pessoa, meu Deus, está aqui, meu Pai, e preparou a melhor roupa, preparou o melhor perfume, meu Pai, ela arrumou os seus cabelos, porque ela tem consciência que ela vem encontrar contigo. Então, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha encontrar, meu Deus, mesmo que esse, que nem entenda o que está acontecendo, mas aquele que já preparou um encontro contigo, eu peço que a sua mão venha a ambos, meu Pai, e ouça as orações deles, porque, meu Deus e meu Pai, quando o Senhor, meu Deus, resolve chamar uma pessoa, não tem como, o mundo, o inferno, meu Deus, não consegue, porque essa pessoa foi escolhida por Ti. Então, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha essa noite, meu Deus, abençoar grandemente. Eu também peço pela nossa família, assim como é dito todo domingo aqui, eu decidi, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero que você diga agora o nome de um familiar seu, que se encontra perdido, desviado, que se encontra fora da presença de Deus. Diga o nome dele aí. Cada nome, meu Deus, que está sendo dito e falado aí, eu determino e profetizo em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, a oração do profeta recai sobre a tua vida. Eu decidi, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todo nome que está sendo falado, pronunciado, eu determino, eu ligo agora nos céus, eu ligo na terra e é ligado nos céus, e essa pessoa será salva, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Boa noite, pessoal. Seguinte, eu tomei uma vacina do Covid, uma tal de bivalente, meu irmão, quase me mata esse trem, é sério. Peguei gripe, garganta infeccionada, dor de cabeça, mas eu acho que eu estou no último estágio agora, só estou gripado, amém? Pode assentar todos. A passagem que irei trazer para vocês hoje é a respeito de uma família que em partes
perdeu um dos seus patriarca, um dos seus componentes foi perdido. E eu extraí desse contexto bíblico, eu quero colocar com vocês aqui 7 lições que vamos levar para a vida toda para nós, amém? Então eu gostaria o seguinte: desligue o telefone, se desconecte aí, conecte comigo aqui, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Prometo para vocês que vou ser breve, no máximo aí uns 40 minutos, amém? Mas eu prometo para você que eu vou chamar Deus com vocês agora, e vocês vão embarcar comigo e vão entender muitas das vezes o que Deus tenta falar conosco entre linhas. Às vezes a gente não entende, e porque às vezes a gente pede tanto algo a Deus e Deus não nos entrega, amém? Pega a sua Bíblia, abra no livro de 2 Reis, 2 Reis, capítulo 4, de verso 1. Amém? 2 Reis, capítulo 4, de verso 1. Livro de 2 Reis, capítulo 4, de verso 1. Quem encontrou, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Pastor, não tem uma Bíblia, tem nada não, vou ler por aqui, acompanho com vocês por aqui. 2 Reis, capítulo 4, de verso 1. Amém? Irei fazer a leitura. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a quem? Eliseu. Eliseu era quem? Um profeta. Dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia a quem? Ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Próximo. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Diz-me que aqui tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede o quê? Emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e lhes traziam as vasilhas, e elas as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilhas alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse, ela voltou aonde? O profeta. Ela retornou no profeta: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos viverão do quê? Do resto. Fecha teus olhos. Meu Deus e meu Pai, fala conosco essa noite, meu Deus, aquilo que o Senhor precisa, meu Deus, falar com tua igreja. Meu Deus e meu Pai, não me poupe em nada. Aquilo que o Senhor precisa falar com eles, que seja eu instrumento do Senhor essa noite, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Pode se assentarem. Essa senhora, essa família, o marido dela era servo de Deus, era um homem temente a Deus, e ele vem a morrer, e ele vem a óbito. Só que ele tinha dívidas, e quando ele falece, lá vem o credor e vem cobrar a dívida, e fala o seguinte: olha, o seu marido me devia. E ela fala: não tem o que pagar, não tem nada. Então eu levarei os seus 2 filhos, homens, para pagar a dívida. E ela: não, Senhor, aguarda um pouco, porque o milagre vai acontecer na minha vida. Ela corre até o profeta Eliseu e fala o seguinte: olha, você sabe que o meu marido, que era teu servo e que servia ao Senhor, morreu, e ele deixou dívidas, e eu não tenho nada para pagar essa dívida. E o profeta pergunta: mas o que você quer que eu faça? Eu preciso pagar a dívida. E ele fala o seguinte: então vá para sua casa, pegue emprestado vasilhas. E ela fala: eu só tinha uma botija com azeite. Vá para sua casa, vá nos vizinhos e pegue emprestado vasilhas. E você colocará esse pouco de azeite que você tem, untará todas elas, e o azeite se multiplicará. E acontece. E ela pega e retorna, quando as vasilhas são todas cheias, ela retorna até o profeta e fala: e agora? O que eu faço? Tenho muito azeite. E lá vem um segundo conselho: pega o azeite, vende parte da dívida, paga a sua dívida, e o restante do azeite dará para você viver o resto da tua vida com os teus filhos. E assim ela fez. Amém. O primeiro conselho que eu dou hoje, à luz da palavra, a respeito da gente leu aqui: essa mulher, em nenhum momento você vê que ela, o seu estado psicológico, ela não se entregou à situação a qual ela estava vivendo. Quando a gente fala de uma mulher nessa época, quando perde o marido, é muito diferente nos dias de hoje. Nessa época aqui, somente o homem era o provedor da casa. Mulheres nessa época não trabalhavam. Mulheres nessa época não tinham renda. Mulheres nessa época não tinham direito para quase nada. Mulher nessa época, na verdade, o grande papel dela era apenas procriar. E se ela procriasse filhas mulheres, já era uma mulher que não tinha muito valor. Ela tinha que ser mãe de filhos homens. E ela tinha 2 filhos, e o marido morre, e ela endividada. Mas vocês notam que ela, o seguinte, em nenhum momento foi enterrada juntamente com o marido dela. O que acontece muitas das vezes hoje? Pastor, eu perdi o meu marido, fiquei sem chão, ele era tudo para mim. Parece que eu morri junto com ele também. Parece que me enterraram junto com ele. Eu não aguento esse sofrimento mais. E depois disso, pastor, eu não consegui fazer mais nada. Eu só fico numa cama deitada, chorando e sofrendo. Pastor, o meu filho morreu. E a morte do meu filho, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Eu tenho um amigo que perdeu um irmão, que ele nem chegou a conhecer, que na verdade tiveram ele para repor a perda desse irmão. O seu pai pega esse irmão dele, pequeno ainda, leva ele para uma fazenda que eles têm essa fazenda ainda, lá no Rio Grande do Sul. E o carro dá problema. Quando o carro dá problema, o pai desce para mexer no carro, ele não vê, e a criança desce do carro, tinha 6 para 7 anos, dá a volta pela frente do carro e vai pela BR.
quando ele vai pela BR, vê um caminhão, a carreta parece, bate e mata. Ele falou para mim: Maurílio, depois desse dia, acabou a vida dos meus pais. O meu pai entrou no alcoolismo. A minha mãe logo ficou de cama e morreu em cima de uma cama prostrada. Eles me tiveram para tentar repor esse vazio, esse buraco na alma deles. Mas o meu pai morreu de câncer, bebeu até morrer. A minha mãe morreu em cima de uma cama, uma doença que ninguém descobriu o que era. E ele mesmo falou para mim: eu acho que foi de tristeza. E ela morreu também. Ou seja, no dia que enterraram aquela criança, a alma do pai e da mãe também foram o quê? Foram juntas. Mas o que é isso? A Bíblia diz que quando você substitui Deus por uma pessoa ou por um objeto qualquer, você está na prática e está praticando o quê? Idolatria. Quando você substitui Deus como o primeiro da tua vida, você coloca algo que coloca no lugar de Deus, você está idolatrando ou uma pessoa ou um objeto, seja o que estiver no lugar de Deus. Mas aquela mulher, ela não se curvou para aquela situação. Mesmo que a situação era muito difícil, mesmo que era muito doloroso, ela entendeu que a vida tinha que o quê? Continuar, e o marido virou o passado. Eu mesmo, quando meu pai morreu, cara, nos dias que meu pai faleceu, eu quase piro, porque da forma que meu pai morreu. Quando fiquei sabendo, meu pai estava sendo enterrado já. E se eu fosse assim, se eu acredito, depois a gente vem entender por que tem pessoas que procuram a mesa branca, o espiritismo, para procurarem espíritos para tentar falar com os mortos e entender o que estava acontecendo. Nos dias quando eu sonhava com meu pai à noite, eu amanhecia de dia atordoado, questionando a Deus por que tinha acontecido aquilo, por que Ele deixou tudo aquilo acontecer. Ou seja, se eu não tivesse tomado cuidado, no dia que eu enterrei meu pai, eu também tinha o quê? Pulado junto com ele na sepultura. Mas aquela mulher entendeu que ela era serva de um Deus vivo. E o primeiro na vida dela não era o marido dela, e nem os filhos dela, era Deus. E ela começa tomando a direção certa, que é procurando um profeta, e procurando saber o que ela tinha que fazer para resolver a vida dela. Mas tem pessoas: pastor, fulano morreu, perdi não sei quem. Ah, pastor, ele é tudo na minha vida. Está errado, pessoal. Se o teu filho, se você tem o teu filho como a coisa mais importante dessa terra, o dia que essa criança faltar, você morre junto com ela. Se o teu marido, pastor, o meu marido é o meu alicerce, é a minha base. Se um dia você ficar sem ele, você também desce com ele. Ou se um dia houver um divórcio, uma traição, algo assim acontecer, acabou a vida da pessoa. Já atendi pessoas, há pouco tempo agora atendi uma moça. A conversa dela comigo se resumiu o seguinte: no dia do término de um namoro, a vida dela acabou. E até hoje está assim. O que é isso? Ela colocou no primeiro lugar no coração dela aquele relacionamento. E o relacionamento foi embora. E ela se foi junto com ele. E nunca mais se achou. A primeira coisa que temos que ter, que temos que colocar no nosso coração: Deus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Independente de pai, independente de mãe, independente de filho, Deus tem que ser em primeiro lugar. O grande problema, às vezes, dentro da igreja evangélica, vê-se muito criticando outras religiões, porque adoram algumas imagens, não é isso? Ah, fulano tem imagem, adora imagem. Fulano não sei o que lá, carrega no seu pescoço. Mas às vezes aquela pessoa que tanto fala, ela idolatra um filho, ela idolatra um pai,
idolatra uma mãe, é a mesma coisa, pessoal, a mesma coisa. Idolatria não é adorar um objeto de gesso. Idolatria é substituir Deus por alguma coisa. Amém? A segunda lição. Quando aquela mulher chega diante do profeta, ela fala o seguinte: olha, deixa eu falar para você o seguinte aqui, profeta. O meu marido, ele era teu servo, e ele era o seguinte, ele era servo de quem? De Deus. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Se vocês, que estão em casais aí, morressem hoje, se o teu marido morresse hoje, qual seria a frase que você deixaria lá no túmulo dele? Graças a Deus, descanse em paz, estou livre. Se fosse ela chata demais, eu já não suportava mais, Deus me deu um livramento, agora eu estou livre. Vocês acham que eu estou brincando? Eu estou falando sério. Quem é você dentro da sua casa? Aqui na igreja é fácil, aqui na igreja é bacana. Se esse homem não fosse um homem que temesse a Deus, a sua esposa nunca chegaria diante do profeta e falaria para ele o seguinte: olha, o meu marido era temente a quem? A Deus. Não. Ela falaria diferente: olha, profeta, o senhor sabe que ele era meio assim, né? De vez em quando dava uma escorregada na bola aí. Mas olha o meu lado. Agora sou solteira, mãe de 2 meninos, estou viúva, me ajuda. Não, ela faz memória ao marido dela e falando o seguinte: ele era um homem de Deus, e em consideração ao homem de Deus que ele era, eu peço que o senhor venha me ajudar. Aí o seguinte, aí mudou. Em relação à pessoa que ele era com quem? Com Deus. Não existe lugar melhor para saber quem é você dentro da onde? Da sua casa. Pergunte lá. Pode mandar alguém perguntar. Um terceiro ir lá e conversar com a sua funcionária, um funcionário seu. Ei, como é fulano? Pastor sem educação, agressivo. Na frente aí é educado, gente boa, mas quando só está nós, mal educado, trata a gente mal, do que adianta? O maior ministério que existe, o maior lugar que você tem que primeiro ganhar é a tua casa. Não adianta chegar aqui na igreja e falar um aleluia bonito, cantar um louvor e chorar, não resolve. Se chega na tua casa, não tem nada, não tem conversa. Lá é pau, é briga, é confusão. Não adianta. Eu estava assistindo uma série ontem. E aí é um promotor. E aí esse rapaz, aí uma hora ela vai, a mulher do promotor fala o seguinte: se você soubesse como é ele na minha casa. E a mulher começa a tentar extrair da mulher como ele era, o que ele faz. E ela: não, é melhor nem comentar contigo. Ou seja, mas lá na série lá, o cara é o cara, gente boa, promotor, manda em todo mundo lá no departamento de lá, não sei o que, pá. Mas dentro da casa dele, foi o que ela falou: mas você não sabe como ele é comigo lá na minha casa, como nós somos lá. Esse é um grande problema. É o que mais bate-se hoje. Igreja é fácil, o negócio é daquela porta para fora. Da porta para fora que tudo se complica. Da porta para fora é onde o negócio faz a diferença, separa os homens dos meninos. Ou seja, se fosse para Deus escrever algo na sua sepultura, ele escreveria assim: segundo meu
Para quem que ele escreve isso? Davi. Homem de paciência. Para quem que ele fala isso? Moisés. És muito amado e esperado por Deus. Para quem que Deus fala isso? Daniel. E aí? Qual seria a sua frase de referência? Quem seria você? Deus colocando uma frase lá no seu sepulcro. Existe um livro, um rapaz que ele anda pelo mundo todo, estudando sobre frases que são colocadas lá nas talites, né? No sepulcro ali, nos túmulos. E ele fica pegando e tentando desvendar as histórias que tem por detrás de tudo aquilo ali. E mais de 90% é tudo verdade. Ele pega aquela frase e vai sobre aquela pessoa. E aquela pessoa, na verdade, é tudo aquilo resumido naquela frase, tudo que ela é. Então, quem é você? Dentro da onde? Da sua casa. Quem é você dentro da sua casa? Os seus filhos. Se partissem hoje, o que seria? Qual seria o choro dos seus filhos? Um pai gente boa, uma mãe legal, me amava. Ou um choro seguinte, foi muito ausente, faltou muito, poderia ter feito muito mais, vivemos muito pouco, quase não tínhamos relacionamento. Aquela mulher, quando ela traz esse peso para o profeta, que ele era um homem de Deus, aquilo pesa sobre o profeta, em resolver a questão daquela mulher. Amém? Próximo. Aquela mulher, ela vai até quem, pessoal? Um profeta. Eva ouve o conselho de quem? Eva, de Adão e Eva. Ela escuta o conselho de quem? De uma serpente, que estava sendo direcionada por quem? Pelo diabo. Tem pessoas que deixam de ouvir a Deus, deixam de buscar conselho com um pastor, ou com um homem ou mulher de Deus, e vai ouvir um coach. Não, pastor, que eu comprei um curso de um coach, não sei o quê. Às vezes o cara nem religião tem, nem teme a Deus, e eu vou seguir conforme a orientação que ele mandou. Como pode uma pessoa seguir uma orientação de uma pessoa que não ouve a Deus? A primeira coisa que você tem que pensar em buscar ajuda com alguém é se aquela pessoa, os ouvidos dela é inclinada à voz de Deus ou não. Eu vou pedir um conselho, mas você tem que analisar quem é a pessoa que você vai pedir um conselho. Amém? Como eu vou pedir conselho se o ouvido daquela pessoa é mais inclinada para o mundo, é mais inclinada para os desejos da carne, é mais inclinada para o diabo? Ah, porque é o seguinte, pastor, eu já sei o que o pastor vai falar, então nem vou nele. Não é assim? É assim, pessoal. Tem pessoas que às vezes tomam uma decisão, nem conversa com a gente, mas eu sei o porquê. Porque ela sabe qual seria a nossa resposta. Então, para ela não frustrar os seus planos, os seus pensamentos, ela procura uma pessoa que venha pensar como ela está pensando, agir como ela vai agir. Aí ela procura uma pessoa para dar um conselho, uma pessoa do mundo. E um conselho que vem lá de fora, com certeza lá na frente vai ter um impacto negativo. Vida sentimental, vida financeira, vida espiritual.
Esses dias para trás, olha só, olha o que é conselho. Um rapaz veio conversar comigo. Pastor, é o seguinte, não estou casado, tal, e eu queria me organizar com Deus. Falei, então é o seguinte, você tem que se preservar, você e ela. Vocês não podem mais se tocar, não podem ter relação. Beleza, e ele mergulhou nisso aí. Tal, né? Aí um dia ele veio conversar comigo, pastor, vieram dar um conselho para mim, que não tem nada, eu posso manter minhas atividades sexuais, tranquilo. Aí às vezes eu só não posso ceiar, mas tudo bem. Aí eu falei para ele, deixa eu te falar um negócio aqui. Você vai agir de acordo com a sua consciência. Se você acha que você está certo, que essa pessoa te orientou certo, então dê andamento. Se você acha que o que eu falei para você veio de Deus, olhe para a sua consciência e analise. Beleza. Com o passar dos dias, depois ele vem conversar comigo. Aí ele fala, realmente, o que você estava falando estava certo. Por quê? Um conselho, se você der ouvido a uma pessoa que não está sob direção de Deus, e aquilo descer para o teu coração, aquilo vai te encher, te contaminar, e vai começar a gerar dúvida no teu coração. Aquela mulher, ela procurou a pessoa certa. Ela não procurou ouvir conselho de terceiros. Ela não procurou outra pessoa. Eu vou atrás do profeta, e o que ele determinar eu vou fazer. Pronto, acabou. Amém. Eu, em alguns momentos, não sou muito, mas quando eu estou muito aflito, alguma situação que está me deixando meu coração, minha alma inquieta, eu tenho algumas pessoas que elas oram por mim. E eu vou até elas, eu preparo antes, eu falo com Deus, preparo uma oferta, levo para ela e peço uma oração a ela. Poucas vezes, mas já aconteceu. E o que ela, quando eu decido que vai ser ela que vai orar por mim, o que ela falar, eu vou fazer. Porque eu tenho certeza que Deus vai estar usando a boca dela. Então é o seguinte, eu não vou ficar procurando um em outro. Eu vou tentar achar o que Deus acha que eu... Não, o que ela falar, pronto, acabou. Amém. Algumas vezes eu peguei a Bíblia. Uma vez eu peguei a Bíblia, eu tinha que fazer uma oferta a Deus. E aí eu não sabia bem um valor que Deus queria. E eu abri a Bíblia e Deus me deu lá na época 1.100 alguma coisa talentos. E era mais ou menos assim, eu ganhava metade disso. E eu pensei, cara, é 2 vezes o que eu ganho. E eu tinha mais ou menos uns 25 dias para levantar esse valor. Mas eu não pedi para Deus falar comigo? Eu pedi. Então pronto, eu não fui lá levar, eu vou, pastor, o que o senhor acha que está certo mesmo, que Deus falou aqui? Cara, Deus não falou comigo? Falou, pronto, acabou, pronto, eu vou fazer. Amém. O negócio é que quando Deus fala, eu vou ver com outra pessoa, se Deus confirmar o que aquele pastor falou, aí eu vou fazer. Pessoal, ouça a voz de Deus, procure a pessoa certa, procure a pessoa que os ouvidos dela estão inclinados à voz de Deus. Pronto. Esse é o conselho que eu te dou. E é muito fácil você identificar se aquele conselho vem de Deus ou não. Se aquele conselho estiver relacionado à palavra de Deus, indo a favor da palavra de Deus, bacana, Deus está no negócio. Se aquele conselho for contra a palavra de Deus, cai fora, o diabo está no negócio. Amém. O dia que o rapaz falou comigo, eu falei, amigão, está fácil você saber aí. Na Bíblia diz que sexo fora do casamento é prostituir. Se tu morre amanhã, tu está prostituindo. Pronto, acabou. Essa orientação que esse rapaz passou está contra a palavra de Deus. Pronto, é fácil identificar. O nosso Deus não é Deus de quê? De confusão. Próxima lição.
Nunca desista daquilo que Deus te entregou. Olha o que o credor disse: me deu seus 2 filhos, e a conta o quê? Está resolvida. Ela identificou que os 2 filhos não eram 2 filhos. Ela identificou que os 2 filhos eram uma promessa. Ela identificou que os 2 filhos era sonho de Deus. Ela identificou que os 2 filhos era flecha no alforje. Ela sabia que os 2 filhos não era para pagar conta. Os 2 filhos eram uma promessa de Deus sobre a vida dela. Mesmo que eram 2 crianças, ela olha para aquelas crianças e não abre mão dos sonhos dela. E aí ela faz o seguinte: peraí, eu não vou abrir mão dos meus sonhos, eu não abrirei mão daquilo que Deus tem para mim. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou acreditar que essas crianças vão ser minhas, eu irei cuidar delas, cuidar e até virarem homens, mas elas são minhas, e não irei dar elas para serem escravas, porque homem naquela época, quando era vendido, era para ser o quê? Escravo. Aí o seguinte, ela se agarra à promessa dela. Tem pessoas o seguinte: poxa pastor, quando eu olho aquilo que eu tenho é tão pouco, e as promessas que Deus tem para mim é tantas, e eu não entendo. É claro que você não vai entender. Tudo que nasce grande, pessoal, gigante, é bicho. Com Deus tudo nasce pequeno. E com Deus é uma evolução, é uma construção, é uma etapa após outra etapa, é etapa após etapa. Nada com Deus nasce gigante, nada com Deus vem assim. Deus, Ele quer primeiro que você lute, que você conquiste, para que você venha dar o quê? Valor. Então aquela mãe, Deus estava mostrando para ela o valor daquelas crianças, o valor que aquelas crianças tinham para ela. Aí ela não abre mão, ela resolve o seguinte: não vou abrir mão das minhas crianças. Pelo pouco, pela situação que eu vejo, é pouco, não tenho nem condição de criar elas, mas não abrirei mão das minhas crianças. Não abra mão daquilo que Deus deu para ti. É pouco, se você olhou hoje, passou, é muito pouco ainda. Calma, ainda será o quê? Grande no futuro. Poxa pastor, eu fico olhando às vezes assim, né? Ou a vida financeira, ou a vida espiritual. Eu vejo Deus usando pessoas assim, violentamente, e eu... Calma, tudo é uma evolução, é uma etapa, são fases da vida. Moisés, Deus começa a usar ele no reino dele, ele tinha mais de 70 anos de idade. Abraão, a promessa do filho vem se cumprir aproximadamente com 80 anos de idade. Já eram homens, senhores, quando a promessa de Deus vem se cumprir sobre eles. Então o seguinte, aquilo que Deus te deu, abrace, não jogue fora, não abandone. Aquilo mesmo que seja pouco, mesmo que seja pequeno, mesmo que você olhe e olhe assim, poxa, está tão distante, não desista. Amém? Quinto, esse é interessante. Jesus está pregando na casa de Pedro. E aí o pessoal, 4 homens quebram o quê? O telhado de uma casa, da casa que Jesus estava, que era a casa de Pedro, e descem com um homem, um coxo. E o que Jesus fala? A fé dos seus amigos. Jesus cura e salva aquele homem. Olha o que o profeta fala para aquela mulher. Faz o seguinte: volta para sua casa, vai na vizinhança, pede botijas, o máximo emprestado que você puder,
e vai ser multiplicado o azeite. Amigo. Se você não tem amigos, você nunca vai chegar no lugar que Deus quer te colocar. Se não fosse aqueles 4 homens carregando aquele coxo, ele nunca iria ser curado. Jesus fala da fé dos amigos, não fala da fé do coxo. Se aquela mulher não tivesse amizade com sua vizinhança, ela não tinha conseguido o quê? Vasilhas. E o problema dela não teria sido o quê? Resolvido. Você quer ver que é amizade? Meu pai, quando morre, fiquei sabendo que meu pai estava sendo enterrado. Quando eu liguei para o Adriano, que era meu sócio, ele já estava na estrada, chegando em Porongatu, no enterro do meu pai. Juntamente tinha outro amigo junto com ele. Eles saíram daqui 2 horas da manhã, rodaram a noite toda e não tinham falado comigo ainda. Quando eu falei com ele, Adriano, eu só consegui voo para Brasília. Cara, eu vou agora para Brasília então. Ele só foi lá, falou com a minha mãe e tal, não sei o que, e rasgou para Brasília, para me esperar, porque o voo meu descia lá. Quando eu falei, outro rapaz trabalha comigo, mas não tinha obrigação nenhuma. Quando ele ficou sabendo, ele pegou o meu carro aqui, ele se virou. Quando ele me ligou, Mauro, eu já estou na estrada, eu sei que você vai precisar de um carro aí, eu já estou indo para encontrar contigo. Outro amigo meu me ligou, Maurílio, eu mandei comprar as coroas para colocar em volta do caixão do seu pai. Eu nem imaginava. Depois que, na hora que acontece, você fica tão zen, depois que você começa a ficha cair. Em 2019 eu passei por um grande problema. E depois que o problema passou, ele ligou para mim e falou assim, Maurílio, naquele dia, eu liguei para minha esposa e falei assim, desmarca tudo, arruma minha mala, que eu estou vazando para a Imperatriz. Quando eu fiquei sabendo da primeira notícia que veio para mim de você, eu pensei, cara, se o Maurílio não tiver com o advogado lá, ele vai se enrolar. E ele ia largar tudo, e depois quando ele tem a segunda conversa, ele se acalmou e viu que eram uns boatos, não era verdade. Aí ele falou, cara, naquele dia, eu liguei para ele, aí ele falou assim, mas o que está acontecendo? E ela conhece ele, ela sabe que ele não faz isso assim, largar tudo assim. Aí ele explicou para ela. Aí alguns dias depois ele veio e falou comigo isso aí. Deixa eu falar para vocês o seguinte: amizades verdadeiras são como árvores grandiosas e frutíferas. No dia que você estiver precisando de sombra e de comida, eles estão lá presente contigo. Mas deixa eu falar um negócio para vocês, o seguinte: uma árvore, ninguém planta uma grande árvore que está dando fruto. Você tem que plantar o quê? Uma semente. Amizade não se compra, amizade se conquista. Se você acha que sozinho você vai chegar onde Deus quer que você chegue, você está extremamente o quê? Enganado. Todos os homens que Deus levantou, Deus necessitou que aquela pessoa tivesse pessoas com ela para avançar o ministério, o chamado, o propósito que Deus tinha para eles. Moisés, Davi, Gideão, Abraão, José, todos eles necessitaram de pessoas para que impulsionasse aquilo que Deus tinha para eles. Pastor, é o seguinte, eu não sou de adular ninguém mesmo não. Se quiser me aceita assim, se não quiser, meu irmão, você vai morrer sozinho. A amizade, ela tem que ser o quê? Cultivada. Tem pessoas, eu tenho um amigo, se me ligarem agora ou antes do culto, eu até deixo de fazer o culto
e vou lá atendê-los. A Bíblia diz que tem amigos que são mais do que irmãos. Tem amigos que são mais do que irmãos. Se aquela mulher não tivesse amizade entre a vizinhança dela, ela não tinha conseguido botija nenhuma. As botijas que tinha na casa dela não ia resolver o problema dela, e o profeta não seria homem de Deus na vida dela. Amém. A Bíblia diz que Jesus tinha quantos discípulos? Mas tinha 3 que eram mais o quê? Chegados, próximos dele. Eram mais confidentes dele. Jesus tinha amigos. Jesus, o Senhor Jesus, precisou de 12 homens aqui na terra para dar continuidade ao chamado dele. E nós, ninguém, pessoal, ninguém, sem exceção de ninguém, nenhum ser humano dessa terra vive sem amizades. Uma amizade, um conselho, uma indicação pode levar você a lugares que você nunca imaginou estar. Uma indicação. Eu já assinei contratos, porque não sei quem, aonde uma pessoa andou, falou meu nome, não sei o que lá, e mandou me chamar. Aí quando eu fui ver quem falou, uma pessoa que era amiga minha, um amigo meu. Aqui na igreja, se eu não tivesse amizade com ninguém aqui, não teria ninguém aqui dentro. A câmera não estava funcionando, o som não estava funcionando, nada. Estava tudo parado. Tudo. Mas com todos eles aqui, eu já fiz algo por eles aqui. Ou fiz uma oração, ou um conselho, ou as portas da minha casa estão abertas para eles a qualquer momento. A amizade, ela tem que ser cultivada. Amém. Não existe, não tem como. Pastor, eu oro tanto e não acontece nada na minha vida. É porque você também não faz por onde. Pastor, eu brigo com todo mundo que aproxima de mim, afasta-se de mim. Ninguém quer ter minha amizade, pastor, eu sou sozinho, sozinha. Reflita em relação a isso aí. Quem vai saber a respeito disso aí é você. Quantas pessoas aproximaram de você e hoje não são mais seus amigos? Poxa, pastor, tinha tanta pessoa, tinha uma pessoa que gostava dela, mas pastor, o seguinte, cara, quantas vezes eu já quebrei a cara? Quantas vezes fazendo bem, só ajudando, dando, tirando do meu e dando, muitas vezes quebrei a cara. Mas em alguns desses vingaram. Saíram uns bons frutos aí. E vai ser assim. Tem pessoa que vai te decepcionar, tem pessoas que vão te trair, tem pessoas que vão falar mal de ti. É a vida, pessoal. Todo mundo aqui vai ter problema. Todo mundo aqui pode passar por uma situação dessa? Pode. Mas você tem que o quê? Cultivar. Se a semente da amizade não for plantada, você nunca terá amigos. Nunca terá amigos. Coloque isso dentro da tua alma. A amizade, uma pessoa solitária sem amizade, é como se fosse uma árvore plantada a um deserto, sozinha. E o final dela é o seguinte: é morrer seca, sozinha, solitária. Você quer ver uma coisa que é triste? Você ir num fúnebre de uma pessoa e não ter ninguém ali. Ninguém. Você vai lá, tem um ou outro. Já tem fúnebres que você vai lotado. Pessoas brigam para carregar o caixão daquela pessoa. Não, eu quero ajudar, eu quero carregar. Essa pessoa me serviu em vida, ela me ajudou em vida. Tem pessoas que se morrer,
Tem gente que deseja que enterra logo. Tem que enterrar logo, pastor, isso aí. Isso foi uma praga ruim que passou na terra. Tem que morrer logo e acabar, enterrar. É assim ou não é? Então não adianta, pessoal, vir fazer campanha, orar. Oh, meu Deus. Poxa, quem é você? Quem é você com seus envolvimentos, com suas amizades aí? Quem é? Pastor, eu não faço nada para ninguém. Eu não faço favor para ninguém. Ninguém. Eu não faço favor para ninguém. Mas também não quero que façam para mim. Não existe isso, pessoal. Como diz o ditado, uma andorinha sozinha não faz o quê? Não faz verão. Você precisa sim de amizades. Amém? Quando Lázaro morre, o que Jesus pede para fazer? Jesus está à frente ao túmulo. Lázaro já estava lá dentro do sepulcro lá, da caverna. E aí? Jesus pede o quê? Remova a pedra. Ressuscitar é comigo, mas remover a pedra é com vocês. Tem pessoas que Deus nunca vai fazer nada na vida deles, sabe por quê? Ele está deitado numa rede. Deus, só não tem aqueles anjos lá que carregam botija, não? Manda os anjos lá para carregar as botijas para mim. Deus, manda os anjos lá, meu Deus, para ungir as botijas para mim. O que você tem que fazer, meu irmão, você tem que fazer. Não atribua a Deus a sua parte. A parte de Deus era multiplicar o azeite. A parte da mulher era ir lá na vizinhança, pegar as botijas, levar para a casa dela, distribuir, pegar o pouco que ela tinha, ungir as vasilhas para multiplicar o óleo. Esse era o papel dela. Qual o seu papel? Ah, pastor, meu papel eu acordo 10h30, aí eu almoço logo, aí depois eu durmo uma soneca, e aí... Esquece, meu irmão. Você pode esquecer. Tu vai comer das migalhas que caem da mesa. Deus não tem parte com preguiça. Deus não tem parte com preguiçoso. Essa conversa de não sei o que, levantar 10 horas, de não sei o que lá, dormir a tarde toda, esquece. Deus manda Abraão sair que hora da tenda para levar Isaac? Que hora, Gabriel? Abraão, pega Isaac pela madrugada, antes que Sara acorde, e leva a criança. O negócio com Deus é cedo, é agir, é movimento. Não, pastor, eu estou esperando em Deus. Aí quando eu ver um sinal de Deus, não vai ver, meu irmão, não vai ver, não vai acontecer. Porque a promessa era universal. Você tem que agir. A fé sem obras, ela é o quê? Morta. Se a fé não for exercida, se a fé não for exercitada, Deus está esperando. Não, o negócio, a promessa é para todos. Se você agir a sua fé, eu vou corresponder à sua fé. Não, pastor, eu estou esperando, pastor. Quando, pastor, Deus mandar um sinal dos céus para mim, aí eu vou começar a agir. Não vai acontecer sinal dos céus. O sinal já está na Bíblia, está na palavra. Amém. Você tem que agir. Não, pastor, quando o Google, aí agora tem governo, PT, pastor Lula, real, dólar, não sei o que. Meu irmão, esquece isso aí. Esquece de PT, de Bolsonaro, de Lula. Esquece de inflação. Você não precisa nem entender disso aí. Você precisa entender de fé. Você precisa agir. O que eu tenho que agir? O que eu tenho que fazer? Se é questão de vida financeira, levanta cedo, trabalha, pede direção a Deus, conversa com a direção da igreja. Pastor, estou sentindo, é de Deus ou não? Vamos orar, vamos colocar Deus no negócio. Não, pastor, estou esperando aí. Não espera não, porque não vai acontecer nada contigo. Amém.
Se aquela mulher fica só chorando e se lamentando, o meu marido morreu, tadinho das crianças, será que alguém vai ter dó das crianças? Eu tenho certeza que a história dela não estava na Bíblia. A história dela estava na estatística de mais uma, que ficou se lamentando e colocando a culpa em todo mundo. Se alguma área da tua vida não vai bem, se alguma área da tua vida não corresponde ao que você deseja, sabe quem é o culpado? Quem é o culpado? Você não sabe quem é o culpado, não? Existe algo chamado espelho. Olha nele e você vai ver quem é o culpado da tua vida não caminhar, da tua vida não progredir. É você, meu irmão. Faça a tua parte e coloca Deus na parte dele. Deus, olha aqui, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Agora o Senhor faz a do Senhor aí. Pronto. É assim que funciona. É assim, pessoal, que funciona. Não tem outro segredo, não tem bola mágica. Não existe. Não, pastor, mas o sal ungido de Israel não é assim não, pessoal. Não funciona assim. O que funciona é você agir. O que tem que fazer? É vida espiritual. Vida espiritual exige jejum. Vida espiritual exige morrer para o mundo. Pastor, eu vou fugir do pecado, eu vou fugir da prostituição, eu vou fugir de tudo que é errado lá fora. E agora eu vou começar a jejuar, eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou começar a buscar. Aí o Espírito Santo enxerga e vai falar assim: opa, vou colocar meu Espírito sobre ele. É assim que funciona. Pastor, meu sonho é receber o Espírito Santo, pastor. Mas eu não leio a Bíblia não, porque me dá uma preguiça, pastor. Pastor, o negócio de levantar de madrugada e orar, tá doido, pastor. É o melhor sono que eu tenho, é 3 da manhã. Não aguento isso não. Não, pastor, é o seguinte, eu estou esperando em Deus uma resposta aí para me abandonar um relacionamento errado que eu tenho lá fora. Quando Deus falar comigo que ela não é de Deus, eu acabo com isso. Cara, entenda o negócio, pessoal. Faça a sua parte. Pastor, eu tenho um sonho, pastor, de prosperar. Pastor, de ter um carro, uma casa assim, de ajudar a obra. Pastor, eu tenho uma preguiça para trabalhar. Nossa, pastor, esse trem de levantar cedo, de ter compromisso, ter funcionário, não sei o que, é dor de cabeça demais, pastor. O meu sonho é ser assim, é ser um concursado aí, ganhar R$2.000, pastor. Tá bom demais. Amém. Se essa é a tua fé, mas você nunca vai conquistar algo que você sonha. Nunca. Vida sentimental, pastor. Eu estou sofrendo, pastor, não dá certo, tal. Primeiramente, nunca morreu a pessoa velha e fica sonhando, desejando um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deus não vai colocar. Deus só coloca um homem, uma mulher de Deus na tua vida se a velha natureza morreu. Aí o seguinte, não se cuida, é descabelado, barrigona, e não sei o que e tal, não sei o que. Faz sua parte, meu irmão. Você tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte. Aí Deus vai pegar uma pessoa lá em Hong Kong, no Japão, do outro lado do mundo, que está no mesmo propósito e vai trazer vocês, para vocês se encontrarem e unirem vocês, e pronto, ia acontecer tudo e beleza. É assim. Não, pastor, eu estou orando em Deus. Deus vai mandar um varão aqui para mim. Não vai, meu irmão. Não vai, meu irmão. Não é assim. Não funciona assim. Escute o que eu estou falando para vocês. Não é assim. Tem que existir a contrapartida. Tem que existir primeiro. Primeiro, olha só o seguinte. Quando Jesus cura o endemoniado de Gadara, quem vem até Jesus? Quem vem até Jesus? O endemoniado de Gadara. O endemoniado vem, enjoelha-se aos pés de Jesus e pergunta o que ele estava fazendo ali naquela terra. O coxo que acabou de ser curado, o que fazem com o coxo? Levam o coxo até onde Jesus estava pregando. Levam ele. Jesus, filho de quê?
Quem é que fala isso? Hã? Um cego. Aí o seguinte, que ele está chamando a quem? A Jesus. Jesus, filho de Davi. Aí Jesus vai até ele. Todos os milagres de Jesus, todos, foram as pessoas que primeiro tomaram o quê? A iniciativa. As pessoas primeiro foram até Jesus. Esse negócio, essa conversa de esperar em Deus, esperar sinal, vai orar com a irmã, para a irmã revelar, para a irmã não sei o que, esquece, pessoal, isso aí. Um negócio primeiro tem que partir de mim. Eu tenho que fazer acontecer. Eu tenho que fazer um negócio acontecer. Se Deus tem uma promessa na minha vida, então o que eu tenho que fazer? Dormir, esperar e não, claro que não. Agir. Deus gosta de movimento. Deus tem parte com quem age. Essa semana passada, até minha esposa falou hoje assim: não, Maurílio, fulano não dava muito certo contigo, porque você confrontava ele na rede de homens, que homem tinha que ser homem. Pô, porque o homem tinha que ser homem? É porque ele gostava de limpar a casa, de lavar vasilha, de não sei o quê. E quando você falava que estava errado, isso afrontava ele. E aí? Eu era o Satanás para esse cara. Aí vocês me perguntam o seguinte: o que eu falava? Que homem tinha que exercer o papel de homem e mulher de mulher. Ele tinha que ser o provedor, ele tinha que sair, trabalhar, tal, não sei o que, beleza. Mas ele assim, eu sentia que eu não passava na goela dele, né? Muitas das vezes eu sentia tal, pela expressão do rosto dele eu via. Beleza. Aí vocês me perguntam como está a vida dele hoje. Sabe o que ele está fazendo ainda? Esperando em Deus. Sabe quando é que vai acontecer algo na vida deles? Nunca. Deus, escute bem que eu vou falar aqui, ó. Deus não age através de emoção. Eu vou emocionar o coração de Deus. Eu vou mover o coração de Deus, mostrando que os meus filhos estão passando fome. Aí Deus vai agir. Eu vou mover o coração de Deus, porque meus filhos estão passando necessidade. Deus não age assim. Se Deus agisse assim, não tinha criança nenhuma passando fome, pessoal. Se Deus agisse assim, não nascia ninguém coxo. Deus não age assim. Como é que Deus age? Pela fé. Fé. Aí sim. Pela fé, acredito naquilo que eu não estou vendo, me lançando naquilo que eu ainda não consigo enxergar, vai acontecer. E eu vou fazer por onde? Eu vou agir. Eu vou me movimentar. O que eu tenho que fazer para acontecer? É isso. Você pode pegar, seja qualquer pessoa que tem um dom para vir aqui, para tocar, para pregar, se ele não buscar, não exercitar, ele nunca vai chegar a lugar nenhum. Quantos aqui no início do louvor achavam que sabiam? Começamos a colocar um curso, aí vê o ponto, vem não sei o que lá, poxa, um mundo novo, é um mundo novo, é um mundo lá fora está usando. E se não acompanhar, vai ficar gritando, além de cantar aqui em cima. Não é assim? Concordam, levitas? É assim, pessoal. Tem que evoluir. Tudo tem que exercitar. Se ficar esperando em Deus, esse esperar aí, vai ficar só esperando. Aí vocês vão lá para aquele lugar, que eu sempre falo para vocês. Qual o lugar que mais existem sonhos não realizados? Qual lugar? Cemitério. Lá é um lugar assim, ó, pessoas com chamado, pessoas para ganhar uma nação, levitas para fazer louvores. Lá tem assim, ó, milhões de chamados guardados dentro da prateleira, que não tem mais como serem feitos. Passou. Aí ficou dormindo em Deus, deitado na rede, esperando o sinal.
orando com a irmã do reteté, não sei o que ler, e nada aconteceu, e não vai acontecer. O que faz acontecer, pastor? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Pega a Bíblia, meu irmão, estuda e vê, pede para Deus falar contigo e começa a agir. É assim que Deus age. Amém. Último. Qual o conselho que o profeta dá para ela? Ela multiplica o azeite, multiplica? Beleza, o azeite é multiplicado. Ela não sabe o que fazer com o azeite. Ela volta até o profeta e fala: profeta, e agora? É azeite demais. Eu estou com as botijas lotadas de azeite, mas ainda devo. Olha o que o profeta diz: pega o azeite, vende a parte da dívida, paga as suas, faz o quê? Paga as suas contas, e com o restante o quê? Vive em paz. Tem pessoas que Deus abençoa elas, ela não tem coragem de tirar nenhum dízimo, nem o dízimo ela tira. Aí o seguinte, aí às vezes está devendo e não paga também na rua aí. Aí o que acontece? O milagre da multiplicação na tua vida nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Ao invés de se tornar bênção para ti, torna-se o quê? Maldição. E com maldição sereis o quê? Amaldiçoado. Olha o que o profeta diz: vai lá, vende, paga tuas contas e vive tranquilo. Tem pessoas que é abençoado, rouba a Deus, pega o dinheiro, compra não sei o que, arruma outra dívida e não sei o que, pega com a agiota, paga o agiota, pega outro com a agiota para pagar um agiota, não sei o que. A vida vira um inferno. Aí sabe o que acontece? Você quer ver um dos grandes sinais da pessoa que não paga a conta? Ele vive mudando de quê? Números de celulares. Eu sou cliente da Vivo desde quando instaurou a Vivo aqui no Brasil, no Tocantins na época. Esse número meu deve ter uns 17, 18 anos. Eu nunca mudei de número. Tem pessoas que eu vou olhar aqui, tem 7, 8 números dela, que às vezes muda, e eu não excluo, eu vou ligar, cara, tanto de número é esse? Aí depois não sei o que é. Tá devendo. Deve, muda, não sei o que, e começa a ligar. Pague o que deve. Mas primeira coisa, tem que honrar o quê? Honrar quem? A Deus. Passou esse negócio de dízimo desta, minha goela. Não aceito isso. Não tem problema nenhum. Mas o dízimo vai continuar sendo dízimo. E o que você acredita, o que vai recair sobre a sua vida. Pronto. Amém. É assim, pessoal, que funciona a Bíblia. É assim que funciona o reino de Deus. Não tem palavra mágica. Não tem salzinho abençoado. Não tem um monte que... Não existe isso. A palavra ela tem que ser praticada. Pratica ela para você ver. Pratica. Cultive amizades. Cultive seu relacionamento com Deus. Abençoe aqueles que te amaldiçoam. Abençoe aqueles que te abençoem. Faça o bem sem olhar para quem. Se tiver um pobre precisando de comida, dê de comer a ele. Tire um dia ou um dia no ano. Pegue parte da sua renda do mês e dê aos pobres. A Bíblia diz que aquele que dá aos pobres, ele o quê? Empresta a Deus. E Deus não é filho do homem para que não faça aquilo que ele não cumpra. Ou seja, o que ele promete, ele cumpre. Não é homem, que a palavra é estável e vulnerável. Não, se ele falar que vai dar, ele vai dar e pronto, acabou. Não, pastor, esse negócio desses pobres aí é tudo para usar droga, você dá para eles. Não interessa, mas você fez a tua parte. É esse evangelho que funciona. Agora esse evangelho de muita tagarela, muito espiritualismo, muito não sei o que lá,
Isso aí, pessoal, é furada. Escute o que eu estou falando para vocês. Eu vi uma palavra interessante hoje, pastor Marco Feliciano. E ele falou o seguinte, que ele pregava, todos os anos ele pregava para vários congressos jovens da Assembleia de Deus. E o maior que ele pregou foi aqui no Maranhão, 45 mil jovens no estádio foi colocado. E acabou. Ele nunca mais conseguiu juntar, eles nunca conseguiram juntar essa quantidade de jovens. E ele falou um negócio interessante, sabe o que aconteceu? Não é porque a igreja não quer fazer, é porque não tem mais jovem. E sabe o que aconteceu? O bigode que não podia ter, que colocou, a sandália que não sei o que lá, o cabelo não sei o que lá, mataram os jovens. E a geração morreu. Esse evangelho mata, escuta o que eu estou falando para vocês. Evangelho que aponta, evangelho que fica caçando defeito em pessoas. Aqui é o seguinte, quem vai direcionar a tua vida é o Espírito Santo. O que adianta eu falar o seguinte, ó, usa cabelo assim, usa não sei o que lá, se dentro do teu quarto tu vive vendo pornografia. Pastor, eu tenho acesso a sites pornográficos. Quando eu entro dentro do meu quarto, lá no banheiro, trancado, ninguém sabe, eu acesso, fico olhando os povos pelados lá e faço como deve fazer. E aí? Eu estou lá para saber se você está fazendo isso ou não? Não estou. Mas quando sai do banheiro, pastor, é o seguinte, aí ó, gravata, não sei o que lá, tal, entendeu? Tal, hora, não sei o que. Não adianta, pessoal. Não resolve. O negócio tem que nascer primeiro de dentro para fora. A mudança tem que nascer de dentro. Os 10 mandamentos, quando o Senhor Deus escreveu lá para Moisés, os mandamentos eram escritos o seguinte: da direita, da esquerda para a direita. Referindo-se ao quê? Tem que nascer esses mandamentos de dentro para fora. Não adianta eles irem de fora para dentro. Tem que existir a mudança do coração. A alma, o espírito tem que mudar. Amém. Sejam como essa viúva. Olha como é simples. Olha como é tão simples. A religião complica, aí vem o diabo, vem não sei o que e complica. Cara, Jesus fica tão complicado, sabe? Tem hora que eu olho assim, meu Deus do céu. Cara, tanta coisa, é tanto, e é tão simples. O Evangelho, ele veio para libertar. Amém? Se o Evangelho te sufoca, alguma coisa está errada. Alguma coisa em você está errada. O Evangelho veio para te libertar. Pastor, alguma coisa está errada. Quem aprisiona é o diabo, Jesus liberta. O diabo que vai te aprisionar com pecado, com prostituição, com mentira, com lascívia. Aqui você tem que ser liberto do pecado que eu estou falando. Não é liberto para fazer coisa errada não, liberto do pecado. Mas na igreja, você tem que abandonar o erro, abandonar a amante, abandonar a prostituição, abandonar a mentira, abandonar a coisa errada. Tem que abandonar, não tem como. Isso tem que ser abandonado. Mas quem tem que policiar e falar o que você deve fazer ou não, é quem? O Espírito Santo. Ele é a pessoa mais certa para falar contigo. Amém? Fique todos de pé. Deixa eu fazer uma oração. Meu Deus e meu Pai, os dias que estamos vivendo hoje, meu Pai, está tão complicado, meu Deus. Algumas igrejas podem tudo, outras igrejas não podem nada. Mas qual delas é a certa, meu Pai? A igreja certa é a igreja que anda segundo as suas palavras. A igreja, meu Deus, ela tem que ser dominada, direcionada pelo Teu Espírito. A igreja, quando pede o direcionamento, a instrução do Teu Espírito, meu Pai, entra os desejos do homem e do diabo, e essa igreja se perde. Então, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus,
Eu não conheço o coração de ninguém aqui, meu Deus, mas o Senhor conhece. Então, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, entra no coração dessa pessoa, meu Pai. Primeiramente, faz uma limpeza de tudo aquilo que não presta. E fazer a limpeza é o Senhor apontar os erros, o Senhor que vai apontar. Se essa pessoa, meu Deus, tem assinatura de sites pornográficos, se essa pessoa, o celular dela é carregado de pornografias, se essa pessoa, meu Pai, o mundo dela é falar mal das pessoas, se essa pessoa, meu Pai, várias coisas ela tem feito de errado, aponta para ela aí, meu Deus. É o Senhor que tem que falar com ela, não é eu não. A minha missão, meu Deus, é falar do Teu Evangelho, do Teu amor. Então, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, assim como aquela viúva, meu Deus, tomou as decisões que tinham que ser tomadas, eu determino que o mesmo Espírito que estava sobre ela é o que vai reger todos vocês em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, coloca, meu Deus, esse espírito de obediência, coloca esse espírito, meu Pai, de atender, de procurar a pessoa certa, de fazer a coisa certa, de fazer amizade, de cultivar amizades, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Meu Deus e meu Pai, abençoa a Tua igreja, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém? Tem alguém essa noite, pastor, já vou pegar um gancho na palavra, e eu quero aproveitar e quero entregar minha vida para Jesus, em uma condição que eu peço para você, por favor, não venha aqui no altar, frente do altar, aceitei Jesus, pastor, e a vida é a mesma coisa, eu sei que não muda do dia para a noite, mas você tem que comprar essa briga, e tem que falar o seguinte, cara, beleza, aceitei Jesus, mas eu vou começar a caminhar com Jesus, e vou começar a abandonar a vida errada, amém? Tem alguém? Sai do seu lugar e vem aqui diante do altar. Tem mais alguém? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Cara, interessante, são vários domingos, né? Crianças estão aceitando a Jesus. Sabe o que é isso? Jesus está voltando. Escute o que eu estou falando com vocês. Vai chegar um dia que não terá mais pastores nos altares pedindo para aceitar Jesus, porque Jesus voltou. Amém? Estenda as mãos para cá, meu Deus e meu Pai. Eu apresento o Teu Filho, meu Pai. Meu Deus, escreve o nome dele no livro da vida. Meu Deus, que sejam, meu Deus, que sejam, meu Pai, agora os sonhos dele, os Teus sonhos. E em nome do Senhor Jesus eu peço, meu Pai, que o Senhor venha o Teu Espírito sobre ele, repouse o Teu Espírito sobre ele, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Parabéns. Amém? Olha, novamente eu vou falar, uma criança entendeu, porque tem muitos homens sábios e inteligentes que não entenderam ainda. Amém? Vai com Deus. Deus te abençoe. Amém? Amém, pessoal. Deus tem um chamado muito grande na vida desse menino aí. Grandes coisas eu vou fazer na vida dele. Amém? Entendam. Isso é evangelho. Isso é evangelho. É isso. Tão simples. O meu jugo, o meu fardo é leve.